Tudo bem, tudo tranquilo. Pode Tudo. deixar a câmera assim ou você prefere que fique em pé? Normalmente a gente prefere que fique em pé aqui, que como ficar Maravilha, salvo no IGTV depois, sem problema. fica melhor. A gente faz uma mudança aqui e vai dar certo. Beleza. Vamos ver, deixa eu ver se eu Cara, consigo primeiro encaixar aí. aí. Só um minutinho aqui que A vai gente tem dar que ficar certo. se virando, né, com com o É, mas isso celular aí é os aqui. imprevistos que não tem jeito. Vira e mexe, eu faço uma live ou outra e fica sempre nessa maravilha. Tá me ouvindo Não, bem? eu tô vindo direitinho aqui. Tá tudo ótimo, som perfeito, imagem mais perfeita ainda. Acho que a gente pode começar já então, né? Vamos Aqui. lá. Primeiro, muito obrigado por ter topado participar aqui desse papo doido, desse papo louco aqui, que é o 12 para 18, um oferecimento Coordenadoria Leonel Brizola, PDT São Paulo, Zona Oeste, idealizado pelo nosso querido Franco Chiariello. E vamos começar aqui a nossa entrevista com o card de hoje. A gente sempre começa aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui para você pelo. Eu já te mandei, mas eu vou mostrar aqui para você o card pela minha tela de computador. Consegue enxergar aqui mais ou menos? Sim, consigo sim, bem legal. Beleza. E por que a gente sempre começa aqui com o card? Porque a gente sempre parte dele aqui conta uma anedotinha, tudo e começa a entrevista, né? Legal. E então, o seguinte, quando eu fui fazer o seu card, eu comecei a pensar em um monte de coisa, né? Então eu comecei a pensar em Natal, Papai Noel, eu comecei a pesquisar. Aí por quê? Daí até que eu cheguei nessa imagem com várias renas, né? E a gente sempre coloca uma imagem em preto e branco e não achava a imagem em preto e branco de jeito nenhum. Pedi até para Carol, que está nos acompanhando aqui, para colocar a imagem em preto e branco para mim. E por que eu pensei nesse raciocínio de Natal, Papai Noel, eu acabei chegando nas renas? Porque quando eu estava fazendo preparando suas perguntas, lendo a sua mini bio, eu vi que você chegou a jogar futebol profissionalmente, correto? Sim, correto. E na Finlândia, em certo momento, Joguei, correto? joguei na Finlândia, joguei na Estônia, assim, mas o período mais longo foi na Finlândia mesmo. Porque assim, tipo, eu não sei se eu sou o único, mas pelo menos pra mim, assim, toda vez que eu penso em Natal, Papai Noel, as primeiras coisas que vem pra mim é a famigerada Lapônia, da Finlândia, né? Que é de onde dizem que o Papai Noel existe, né? Então essa é a correlação que eu procurei fazer. Então, assim, para começar, eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa sua experiência de jogar bola na Finlândia. E na Ah, Estônia le- também agora, que é uma novidade para mim. É, a Finlândia foi o período mais longo. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra participar. É sempre meio corrido, conturbado, principalmente nesses horários durante a semana, né? Mas enfim, deu certo. Um abraço a todos os telespectadores aí do 12 para as 18. E vamos lá. Na verdade, eu morei perto da Lapônia. Eu morei em Oulu. Meu primeiro ano, quando eu fui para a Finlândia, eu não fazia ideia, ainda não tinha essa internet tão ah, democratizada, vamos dizer assim. Quer dizer, o acesso à internet ele era muito precário, né? As pessoas não tinham computador, não tinham muito acesso e a gente, como todos, a maioria dos brasileiros pelo menos, não tinha acesso tão fácil a computador, a celular, a smartphone, nem existia na época, pelo menos a gente não tinha esse contato. E eu fui. Enfim, eu fui um dos escolhidos aqui por sorte. Obviamente que eu também tinha um certo talento ali, mas no Brasil, na minha região, pelo menos nas periferias de São Paulo, muita gente tem, mas poucos têm oportunidade. E eu fui para Oulu. Então foi uma viagem muito interessante, porque eu cheguei lá, eu não sabia se a gente usava dólar, se era euro. Eu lembro que eu cheguei lá com poucos dólares, né? Porque a gente foi numa condição bem, bem precária também. E lá foi o primeiro contato que eu tive direto com o computador, sabe? O cara me deu um laptop que eu não queria usar porque eu achava que ia quebrar. Porque a minha mãe tinha um computador aquele antigo que eu acho que ela até ganhou de um rapaz do banco e que o banco trocava, né? Era até na época era até o Banespa, não, o Banespa tem agora. Banerje. Tinha um amigo lá. E a gente não podia mexer no computador porque com medo de quebrar, né? Aquele computador que a gente nunca tinha visto. E eu cheguei lá e tive esse primeiro contato. E como eu fui para Lapônia, próximo da Lapônia, o norte da Finlândia, meia-noite e meio-dia no verão é a mesma coisa. Então eu fiquei muito perdido. Eu fiquei dias sem conversar com a minha família também, porque não tinha esse contato lá, não tinha orelhão. Todo mundo já usava do celular. Na época já usavam as redes sociais que hoje em dia já estão extintas.
Então foi uma experiência bem legal que para mim, me engrandeceu muito, enquanto ser humano, enquanto esportista Cara, também. até puxando um pouco isso, tem um pouco a ver. Na verdade, eu vou até mudar ligeiramente aqui um pouco da ordem das Sim, perguntas, né, mas eu só mudar a ordem da segunda com a terceira só, porque tem um pouco a ver com a terceira pergunta, né? Que, segundo a ONU, a educação da Finlândia, tipo, ela já é há algum tempo, né, a melhor do mundo. Né? Assim, tipo, como você enxerga tipo, essa relação do esporte com a educação no país? Né? E, tipo, você enxerga tipo, que é possível, de alguma maneira, tentar replicar isso aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo, né, que é o nosso centro aqui. sim. É importante você falar isso porque eu vou até fazer uma correlação com a Suécia, que eu também conheço bem. São países escandinavos vizinhos. E, na verdade, a educação finlandesa ela é muito boa, né? Por alguns motivos. Primeiro que ela é pública, né? Existe um Importante. projeto, ela é pública. Existe um projeto de educação, eu estudei um tempo lá também. Existe um projeto de realmente uma educação de qualidade e a escola, diferente do mundo, ela não cria um competidor para o mercado, ela cria cidadão. Então você aprende na escola a botar um botão, a colocar um botão de uma camisa, você aprende a cozinhar, você entende? Então você tem todo uma orientação voltada à cidadania. Então, antes cidadania, depois mercado. Depois que você já teve aquela bagagem no início, né, na sua infância, adolescência, de cidadão, aí sim a gente prepara para o mercado, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a correlação que eu queria fazer com a, opa, com a Suécia é o seguinte: a Suécia ela privatizou uma parte da sua educação e eles também estavam em primeiro lugar, entre os 5 primeiros durante muito tempo. E depois da privatização, o Partido Verde da Suécia se desculpou, porque os índices caíram muito. Para você ter ideia, eles foram para 40º, eles ficaram abaixo da Rússia, depois dessa parcial privatização. Então, eu acho que aí está o caminho, e não tenho dúvida que pode ser feito em qualquer país, desde que tenha projeto e tenha vontade de fazer. Eu concordo plenamente. Desde que tem um projeto, a gente tem, né? Aqui no Brasil, a gente Sim, tem exemplos assim de educação pública maravilhosa, né? Tipo, é só a gente vê os casos do nosso saudoso Leonel Brizola, né? Os sim. projetos que ele tinha para educação eram maravilhosos. Sim. E não é dinheiro, não é E só investimento, né? Você vê o Ceará, um estado relativamente pobre em relação ao Brasil, que vem com os melhores índices de educação. Então, quer dizer, não é só investimento, mas é vontade de fazer mesmo. E não é de hoje também, né, que o Ceará vem com os melhores índices no Brasil. Assim, tipo, Exatamente. eu já tenho, deve ter quase 10 anos que eu já saí da escola e desde aquela época eu já ouvia falar esse tipo de coisa. Então agora voltando um pouco aqui para a segunda pergunta, continuando na inversão de ordem aqui, até um pouco mais de curiosidade, né? Além das questões óbvias, né, de língua, de clima, que a gente sabe que é absurdamente mais frio do que aqui no Brasil, no seu cotidiano, no seu dia a dia, qual foi assim a coisa que você mais teve dificuldade para enfrentar no começo, para se adaptar na sua experiência na Europa? Sim. Olha, no meu entender, foram duas coisas. A cultura, né? Eles são pessoas muito distantes, né? Quer dizer, não tem essa proximidade que normalmente o povo latino e o brasileiro tem, né? A amizade é uma relação bem diferente. A relação familiar ela não é tão próxima quanto a gente tem essa relação próxima com o pai, com a mãe, ele sendo o grande orientador da nossa vida e a gente se inspirando neles. Então, o finlandês, ele com 15 anos vai morar na sua casa, vai ser independente, uma coisa que ele já aprende desde cedo, né? E isso traz muito até da Greta, né? A Greta, ela não é sueca à toa, tá? Ela teve toda uma ela teve toda uma educação independente. Então, quer dizer, lá ela sabe que tem voz. E a partir da hora que você entende que você tem voz, você começa a soltar a sua voz para o mundo. Isso acontece bastante com ela. E a tendência é que os países escandinavos tenham essa relação mesmo. Ah, a parte negativa, acho que É até engraçado, principal né? Porque não. ela tem Sim, 16 anos de idade e tá assim, tipo, sim, meu, bombando, assim, tipo, dando discurso na ONU, tudo mais ali, tipo, exatamente. a ponto, tipo, de, né, o pessoal conservador aqui no Brasil ficar bravo com ela por ela Sim, estar falando a verdade, sendo que ela vem de um país que não tem nada a ver com o nosso, mas onde ela aprende isso desde muito mais cedo. E aí o sim. pessoal Ela aqui no aprende a Brasil ser fica bravo ouvida. com ela por conta disso.
Ela foi cotada até uma das mulheres mais influentes do mundo, e tal. E então as dificuldades aparentemente é o clima, né? Mas o clima, na verdade, você acaba superando isso com o tempo, você acostuma. Agora essa distância, essa relação não calorosa do finlandês, do escandinavo e pode-se dizer até do leste europeu, foi uma coisa para mim mais difícil assim, né? Porque a gente somos pessoas mais sociais, vamos dizer assim, a gente tem uma proximidade maior. Né, a gente, além de por natureza, né, de ser humano, a gente tende a ser desse jeito e a gente, enquanto um povo latino, a gente também tem mais. É porque Sim. até se você for pegar países latinos da Europa, né, que de língua latina, também são ligeiramente mais abertos do que os países do leste europeu, como você falou, né? Sim. E Rogério, até, vamos para... só para acrescentar um pouquinho desse assunto, Lógico, até lógico. os índices de felicidade, saiu que a Finlândia é o país mais feliz do mundo, mas na verdade é para quem não conhece. Tá? Na verdade, os índices de suicídio lá no inverno são altíssimos, por conta do clima, por conta dessa não proximidade. Os seus destinos de viagem maiores, assim, da Escandinávia inteira, é a América Latina, é um lugar com calor, é um lugar com uma acolhida mais calorosa, né? Isso vem em contraste com tudo, né? Por quê? Porque eles têm acesso a qualquer tipo de consumo. Então, já vem uma coisa aí que muitos do PDT já falam há muito tempo, que consumo não é felicidade. Sabe que você comentou isso, eu até lembrei, né? Não do caso da Finlândia especificamente, porque não foi o que eu estudei. Mas você comentou essa questão da taxa do suicídio. Eu lembro que eu cheguei a fazer um trabalho sobre sobre a Noruega. Aí eu lembro que eu fiquei impressionado com o índice de lá. Sim, Então, tipo, realmente é um problema nórdico, né, esse. é um problema Partindo nórdico. aqui agora para um momento mais rápido, mais bate-bola, jogo rápido, ping-pong aqui do papum do nosso programa. Eu tinha feito três aqui, mas eu vou mudar uma delas, tá? Sim. A primeira, na sua cartinha para o Papai Noel em 2020, o que você pediria de presente para ele? Olha, tem a resposta fácil e a difícil, né? A fácil é o Rogério eleito. Mas, na verdade, um país mais justo, uma cidade mais justa e com igualdade de oportunidade para todos. Um filme que mais te marcou na vida? Coração Valente. Ótimo filme. Gosto muito dele também. Como é que pergunta como vai você em finlandês, se você lembrar? Mitakulo. Como? Mitakulo? Mitakulo. Então eu vou tentar falar isso depois. Mas eu Resposta, vou bem, Kaikki obrigado. Hyvin. Aí já complica um pouco mais. Aí realmente já está longe da minha alçada. Deixa eu contar, além da sua experiência com futebol, você teve uma experiência como eletricista, correto? Sim, sim. Foi antes ou depois do futebol? Foi bem antes. Na verdade, isso é uma influência do meu pai. Meu pai, ele é ele é metroviário e ele é eletricista, enfim. E ele entende muito de eletricidade. Ele sempre, desde pequeno, ele explicava a eletricidade como se ele visse como tudo funciona. Mas não dá para ver a eletricidade, é muito confuso. Mas ele sempre soube muito claramente como tudo funciona. E isso me inspirou a entrar no Senai. Eu entrei no Senai novo ainda, com acho que 12 anos. E eu lembro que da turma eu fui o único que saí empregado. Então eu saí do Senai e já fui para uma empresa com 13 anos, quase 14, para trabalhar numa autoelétrica. E aí que vem meu amor aí pela eletricidade e tal. A gente até às vezes faz alguma instalação junto, eu gosto. Virou um hobby. E deixa eu perguntar, assim, é uma dúvida, tipo, não só pessoal, mas eu sei que outras pessoas realmente têm isso, que a gente sempre comenta, preciso chamar um eletricista aqui para resolver o problema. A gente nunca sabe direito o que faz um eletricista. O que Sim. faz um eletricista, Rogério? Olha, o eletricista, ele garante que as coisas na sua casa, para grosso modo, que as coisas vão ligar sem dar curto. Quer dizer, É ele importante, faz né? qualquer tipo de ligação, né? E fala eletricista, mas tem os níveis. Tem eletricista de empresas, né? Que é uma rede trifásica, que são três fases. Tem de residência,
que é específica, e tem a de automóveis também, que são 12 volts, que é específica. Então, cada um tem sua importância na sua área. Tá? Mas eu gosto muito de residência, então você puxa uma instalação, você liga um interruptor, não é colocar uma lâmpada, tá? Mas é fazer toda a ligação para aquela lâmpada acender. Né? Mas o que eu trabalhei mesmo foi com carro, com automóveis. Então, o automóvel você instala alarme, vidro elétrico, trava elétrica. Toda vez que você aperta um botão e acontece alguma coisa no seu carro, foi o eletricista que fez. Legal, bom saber. Eu não sabia desses detalhes, mas é sempre importante a gente saber, né? Sim. É o tipo da coisa que eu acho que a gente deveria ser ensinado na escola também, sinceramente. Verdade, verdade. Mas enfim. E como você acha, tipo, que essa sua experiência, assim, tipo, ela te ajudou a seguir o caminho no qual você tá trilhando aqui hoje em dia? Tipo, você te ajudou, tipo, a moldar sua visão de mundo, alguma coisa do tipo? Sim. Eu sou um filho de São Paulo, né? Como a maioria enfim, o filho do Brasil também. Porque meus pais não são de São Paulo, são do Nordeste. Então, eu acho que a gente vai seguindo a nossa vida conforme o Brasil vai mudando a vida, você entende? Então, num período de educação precária, que foi o período que eu estudei, a educação não era das melhores, a dificuldade ao acesso era muito difícil, você tinha que buscar coisas no dicionário, no Aurélio, o antigo pai dos burros, né? Hoje é o nosso presidente. E as coisas foram facilitando com o decorrer da vida. Então, para a minha vida, eu acho que se moldou conforme a vida em São Paulo se moldou, né? Então, conforme as coisas foram melhorando, quando surgiu o Senai, eu fiz o Senai, né? Quando tinha aquela coisa do jovem, na verdade na época não era jovem aprendiz, mas quando as pessoas, pelo menos das periferias, queriam trabalhar em oficina mecânica. Eu tenho amigos que os pais, o sonho dele era ele trabalhar na oficina mecânica ou ser um motorista de ônibus. Então eu fui trabalhar numa oficina de autoelétrica. Né? O futebol era ascensão, agora ainda é, mas hoje acho que vem diminuindo mais, mas era grande ascensão. Eu fui jogador de futebol. Na época que os brasileiros começaram a de fato se consolidar na Europa, eu fui para a Europa. E tudo isso vai te moldando. Claro que isso não me trouxe uma percepção que eu tenho hoje. A percepção que eu tenho hoje foi através do futebol quando eu fui para a Europa. Quando eu reparei que a vida lá é muito mais fácil que a daqui. Você entende? E não é porque o finlandês, porque o europeu é melhor que nós. Né? Com alguns anos que eu morei lá, eu reparei que eles... o metrô, por exemplo, lá você não precisa pagar. Na verdade, você precisa pagar, mas você não tem catraca, ninguém te cobra. Para você andar de bonde, você entra no bonde e salta onde você quiser. Só que o finlandês ele faz muita questão de pagar. Tá? E não é porque ele é mais honesto que o brasileiro. É simplesmente porque aquela renda... Quando eu ia treinar no Parque Ecológico, na volta, eu morava em Santo Amaro. Na volta, eu precisava escolher. Eu estava com o dinheiro da passagem. Eu falava, puta, eu pago a passagem ou eu como? Então eu preferia pedir passagem ou pular ou passar por baixo para comer um lanche da padaria, você entende? E é uma coisa que o finlandês não conhece, é uma coisa que o alemão não conhece, é uma coisa que o sueco não conhece. Então o que eles têm mais que a gente é acesso e projeto político, né? Que a gente, infelizmente, ainda não emplacou nisso. Eu acho que até um projeto de educação, né? E deixa eu perguntar também, tipo, você estuda economia também, né? Deixa eu perguntar, o que te chamou a atenção, o que despertou seu interesse para seguir nesse estudo das ciências econômicas? Olha, ciências econômicas se tornou, acho que uma paixão maior que o futebol. Porque, na verdade, eu queria falar, pô, eu preciso me formar, porque é legal, porque quando eu era mais novo com futebol, não tinha nem uma perspectiva assim, de tempo, de nada para estudar. E quando eu saí do Brasil, as universidades não estavam ainda tão em alta como estão hoje, né? Quer dizer, o acesso era muito menor do que hoje. Então, a minha companheira pós-graduada, já está na segunda pós, ela estuda bastante. Então, ela foi uma que me incentivou bastante. E minha dúvida era, pô, mas o que eu quero fazer, cara? Eu gosto muito de história, mas eu também gosto de números. Eu falei, pô, precisa ser alguma coisa que case um com o outro. E aí surgiu a economia. Não lembro como, mas surgiu a economia. Eu falei, pô, acho que esse curso é interessante. Mas eu vou ver como que é, né? Primeiro mês eu achei mais ou menos, mas depois... primeiro semestre eu achei mais ou menos, mas depois do segundo semestre eu falei, cara, é isso.
que ali você... eu acho que é o estudo que te dá viabilidade para as coisas acontecerem, você entende? Tudo você busca um porquê. Tá? Ah, mas os preços sobem, mas calma aí, por quê? Né? Ah, a economia está indo ruim, por quê? Tá? Então, é uma coisa que me interessou bastante, que eu leio, eu pesquiso, eu gosto bastante. E deixa eu te perguntar, na verdade, é o contrário agora. Faça você para mim uma pergunta que você quer fazer. Qualquer coisa. Pode ser a mais cabeluda, qualquer coisa que você que tiver, a primeira coisa que tiver pela cabeça aí. Vamos inverter a situação. Perguntar para você? Sim. Aí você me pegou. Vamos lá. O que te engajou politicamente? O que te estimula a fazer esse trabalho que você faz dentro da política? Cara, eu acho que assim, tipo, depois, durante, assim, durante e depois, né, assim, tipo, das eleições de 2018, tipo, eu senti que, assim, tipo, ficar com aquele ativismo de Facebook só não dava, sabe? Né, ficar postando textão, assim, tentando mudar a opinião das pessoas, porque o Bolsonaro é ruim, o cara é ruim, o cara é ruim, o cara é ruim. O pessoal não vai mudar a opinião por conta de um moleque, sabe? Tipo, realmente não vai. Eu posso apresentar os olhos que for, mas não vão. Né? Tipo, como é que eu posso tentar fazer alguma diferença? Né? Tipo, atuando na política, de alguma forma, seja em partido, seja em movimento, né? Mas Sim, atuando na política. Tipo, ficar só colocando, fazendo textão no Facebook, no Instagram, ficar brigando sim, com um parente em grupo de WhatsApp, um amigo em grupo de WhatsApp, não rola. sim, Sabe? Tipo, a gente vai ficar só estressado e não vai mudar nada no mundo, não vai mudar nada na vida no Brasil. sim. E aí, como que a gente pode mudar? Um movimento político, um partido político, como eu tô agora. Então, tipo, eu realmente sinto que agora, tipo, além de tudo, tipo, é algo que eu sinto que eu tô fazendo alguma diferença, sabe? Tipo, por menor que seja, eu sinto que eu tô fazendo alguma diferença. É isso muito mais do que antes, muito mais do que antes. Isso para mim é muito importante. Legal. E agora para terminar, você. Exatamente a mesma coisa, porque é a pergunta que a gente sempre termina com os nossos candidatos. E só um detalhe, lembrando, você é o Sim. nosso primeiro entrevistado como candidato oficialmente. Nosso primeiro entrevistado como candidato Legal. oficialmente. É uma Então honra. você ainda tem mais essa honra. Deixa eu perguntar, por que a política? Olha, a política é algo que a gente faz no dia a dia, né? A de política sempre foi algo que eu fiz no dia a dia. Eu sempre tive uma opinião. Não estou dizendo que ela sempre foi correta, tá? Mas eu sempre tive uma posição política. Meus avós têm uma posição política, meus pais têm uma posição política, então acho que isso vem um pouco de berço. E eu acho que o que estimula mais a minha entrada na política é, é você ver a cidade. É você viver no Brasil. Eu acho que o brasileiro ele tem ele deveria ter uma obrigação política mesmo, porque o mundo vem se desenvolvendo e o Brasil estagnado, né? Você pega um período do stop and go, que o pessoal diz, né? Quer dizer, a gente alavanca e cai, alavanca e cai, alavanca e cai. Então, isso é uma coisa que me estimula muito a entrar na política de forma preparada. Eu acho que é um compromisso, pelo menos com todos os pedetistas que eu conheço, que não é só, vamos lá fazer, tá bom, mas como fazer, né? Eu brinco com o pessoal, falo, o fulano não é candidato, tá bom, mas ele quer fazer o quê? Ele quer melhorar a cidade, tá bom, mas como? Entendeu? Então isso é uma coisa que o PDT sempre vem demonstrando que o como, né? O que precisa fazer e como que é o mais importante. Então a cidade, mesmo com toda essa bagagem familiar, a cidade, a vida no Brasil, ela estimula a gente a entrar na política, porque a gente não pode aceitar uma cidade tão grande, tão rica quanto São Paulo, ter mais de 24 mil pessoas morando na rua, né? Então é isso que me estimula, isso que faz a gente ir para a luta. Cara, muito boa a sua resposta, muito boa a sua entrevista. Né? Eu vou ser sincero, tipo, eu adorei fazer ela inteira, do começo ao fim. Eu não sei dizer qual foi a parte que eu Obrigado. mais gostei. Tipo, se foi aprender sobre a função de um eletricista ou sobre o seu período jogando bola na Europa. Foi tudo muito interessante, muito agregador. Para mim, eu aposto que para os milhões de telespectadores que temos aqui, que também vão seguir ver nossa entrevista depois no IGTV, porque vai viralizar com certeza o vídeo.
Tenho certeza que todos adoraram e aprenderam muito. Cara, mais uma vez, obrigado pelo interesse e pela disponibilidade. Calhou de você ser o nosso primeiro candidato oficialmente, de maneira Sim. oficial, o candidato ao nosso programa 12 para as 18, que nós já fazemos já há alguns meses. Mas hoje, oficialmente, chamamos a entrevista de maneira oficial como o primeiro candidato e não pré-candidato. Então, Legal. muito legal e obrigado por essa honra. Pedro, eu que agradeço, obrigado a todos por estarem assistindo, né? Seu canal, sucesso. Eu queria falar só mais uma coisa. Uma das coisas que me inspira bastante é ver gente que nem você, nova, engajada, querendo um Brasil melhor. Isso inspira todas as pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado. Cara, obrigado. Eu fico até sem graça vendo esse tipo de coisa assim. Mas é verdade. Não, eu concordo. A gente precisa de mais gente jovem tentando, porque é justamente a pessoa mais desacreditada, né? A galera que não é com menos de 30 Exatamente. anos, assim. Cara, de Verdade. novo, muito obrigado. Obrigado a todos os telespectadores aqui que estão ficaram até o final ou que já passaram em algum momento pelo programa hoje. E, novamente, obrigado pelo interesse, pela disponibilidade e até uma próxima. Vamos tomar uma cerveja na próxima vez. Vamos sim, Se tudo der vamos certo, marcar sem essa. pandemia. Depois que passar tudo isso. Então, obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos aí. E, pessoal, votem com consciência. Abraço. Abraço.